sobre essa questão envolvendo Dias Toffoli. Cada dia é um escândalo diferente. E agora a gente tem essa informação dos gastos, né? Porque o resort, que até então seria dos irmãos, da família dele, agora tá mais do que na cara que parece que era dele mesmo. De 2020 até os dias de hoje, aliás, de 2022 até os dias de hoje, 168 vezes ele foi para lá, para o resort. E teve os seguranças que os acompanharam. O gasto com esses seguranças públicos ultrapassa R$500 mil. Quero sua avaliação sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, minha querida Berenice. Já saúdo a nossa maravilhosa e espetacular audiência. Um grande abraço para os exatistas. E é exatamente isso que você falou, mas sendo muito sincero, ele incorre num caráter já objetivo em improbidade administrativa, mas isso é um dos menores dos problemas no qual o Dias Toffoli vem incorrendo nos últimos anos, no tocante principalmente ao seu suposto enriquecimento e principalmente no que tange ao Banco Master e esse resort, o Tayaya, né? Porque, veja, esse caso, que foi escancarado pela reportagem da Metrópolis, no qual foi indagada uma cunhada que disse não desconhecer, né, não ser a dona desse resort, isso é extremamente delicado e expõe, né, a fragilidade desse ministro, como se esses parentes, na realidade, supostamente fossem laranjas. Mas o que precisa ser destacado, eu não vi em nenhum outro veículo ninguém comentar sobre esse assunto, é que, na verdade, esse resort ele pode ter dado um giro de 360 graus e ter parado no mesmo lugar. E por que eu digo isso? O resort pertencia supostamente a 2 irmãos e um primo do ministro. Além disso, ele tinha uma sociedade, parte desse resort foi adquirido no momento, uma espécie de sociedade entre a família Toffoli, né, tirando o Dias, e o Fabiano Zettel, que era o braço político do Daniel Vorcaro, pastor da Lagoinha também. O Fabiano Zettel, inclusive a esposa dele, é uma grande líder, né, da Lagoinha. Mas quem era o Fabiano Zettel na hierarquia do Vorcaro? Além de ser o braço direito de Daniel Vorcaro, ele era o braço político do Daniel Vorcaro, que fazia o relacionamento institucional com as musas fitness, com as influenciadoras, com os organizadores de festas e de eventos, etc. e tal. Ok, ele, supostamente um fundo ligado a ele, era uma espécie de sócio da família Toffoli. Ok, posteriormente, já eles identificaram de alguma forma que isso poderia dar algum problema futuramente, até porque, em paralelo a isso, o Banco Central já tinha recebido diversos avisos de que a operação Banco Master era uma operação deficitária, era uma equação inequacionável, era uma equação simplesmente que não fechava. Em paralelo a isso, eles entendem que podem ter identificado que futuramente teria problema para o Banco Master e seria muito danoso para a imagem do ministro, quando essa bomba explodisse, ter justamente o braço político, braço direito do administrador desse banco, como sócio de um ministro da Suprema Corte. Até porque isso seria mais uma fundamentação esdrúxula para o Dias Toffoli dizer que não seria parcial da parte dele liderar esse inquérito. Esse é um problema já que, por si só, já caberia uma prisão preventiva para o Dias Toffoli caso o Brasil fosse um país sério. Mas a coisa fica muito pior, porque a partir daí, uma holding ligada à JBS, né, que era administrada por um advogado ligado ao grupo da JBS, ele adquire, né, esse resort, o Tayaya, tanto na parte da família Toffoli, quanto na parte do Fabiano Zettel. Só que a coisa começa a ficar mais estranha ainda, porque, veja, o Dias Toffoli deu um perdão para a dívida de 10 bilhões do grupo da JBS. E aí uma holding, no qual um advogado muito próximo dos irmãos Batista administrava, inclusive holding essa da JBS, adquire esse hotel. Aí já seria um segundo motivo já para a prisão preventiva imediata do Dias Toffoli. Porque não podemos esquecer que ele deu um perdão de uma dívida de 10 bilhões para esse mesmo grupo. Só que, partindo daí, a coisa fica ainda mais estranha. Porque a partir do momento que esse fundo adquire, né, o Tayaya,
eles vendem para um novo fundo que fica situado, localizado no paraíso fiscal. Qualquer movimentação financeira que envolva um agente público e que, no final das contas, haja uma compra, haja um fundo de um paraíso fiscal efetivando essa compra, para mim, seja ele presidente da República, seja ele governador, seja ele prefeito, seja ele deputado, naquele exato momento tem que ser instalada uma prisão administrativa contra esse servidor público. Nenhum bem ligado a servidor pode ter uma origem secundária posteriormente vendida para qualquer fundo ou qualquer pessoa que seja o CNPJ localizado em paraíso fiscal. Mas foi isso que aconteceu. E aí já seria um terceiro motivo para a prisão preventiva do Dias Toffoli. E a partir do momento que esse hotel foi adquirido por um fundo localizado num paraíso fiscal, hoje, pela primeira vez, eu vou fazer uma indagação que eu não vi nenhum veículo de mídia fazê-lo. Eu dirijo, inclusive, para o ministro da Suprema Corte. Qual garantia nós temos hoje que esse hotel, que esse resort, não deu um giro de 360 graus e parou no mesmo lugar, visto que nós não temos como saber quem administra ou a quem é ligado esse fundo que adquiriu o próprio resort? Quem nos garante que esse fundo não é ligado a algum parente do ministro? Que esse fundo não é ligado a algum amigo próximo do ministro? Que esse fundo talvez não seja ligado diretamente até o próprio ministro? Óbvio que ele não cometeria esse erro. Geralmente essas operações são ligadas diretamente a laranjas. Mas qual garantia nós temos que esse resort, a partir do momento que ele sai de Dias Toffoli, da família de Dias Toffoli, e passa pelo Fabiano Zettel, passa por uma holding ligada ao grupo JBS, no qual recebeu um perdão de dívida de 10 bilhões do próprio Dias Toffoli, e a partir daí é adquirido por um fundo que fica situado no Caribe, no paraíso fiscal, qual garantia nós temos que hoje esse mesmo resort não é administrado por alguém ligado ao ministro? E aí... Pois é, Pedro. Hoje, deixa eu só te fazer uma intervenção para eu não perder o raciocínio em relação a isso, a venda do resort no ano passado. Não foi noticiado que parte, né, do resort teria sido vendido para um advogado do irmão Batista, lá da JF? Então tem esse elemento também para a gente colocar, né? Fora esse fundo que você falou da questão do dinheiro que foi levado lá para o paraíso fiscal para uma offshore. Então, essa foi a penúltima operação. Na última operação, ele já foi adquirido por um fundo que fica localizado no paraíso fiscal. Então, a coisa fica ainda pior. Entendo que só nisso aqui, nesses 3 passos, primeiro, ligado ao Banco Master, a família Toffoli é o Banco Master, através do Fabiano Zettel, que é o braço político de Daniel Vorcaro. Se Daniel Vorcaro conseguiu tudo o que ele conseguiu no país, sendo praticamente o novo príncipe da corrupção e tomando o lugar do Marcelo Odebrecht, ele deve muito ao Fabiano Zettel, que era o seu braço político. A partir daí, ele é adquirido por uma holding, a JEF, que é ligado ao grupo JBS, no qual esse advogado que administra, né, esse fundo, além de ser ligado à holding, né, ser o administrador dessa holding, ele é muito próximo dos irmãos Batista, aliado de primeira ordem dos irmãos Batista, homem de confiança dos irmãos Batista. E a partir daí, ele é adquirido por um fundo, a maior parte dos seus ativos é adquirido por um fundo que fica localizado, situado em um paraíso fiscal. Nesse momento, esse hotel, hoje, é muito difícil de rastrear o dono, né, o dono majoritário desse hotel, desse resort. Então, a coisa fica ainda mais delicada. Então, hoje, não há mais clima para o Dias Toffoli continuar na Suprema Corte. Não há mais o que se fazer. Não há outra opção, a meu ver, de os ministros organizarem uma saída honrosa para ele. E, a partir daí, acredito que se não houver um conluio político com o Senado Federal, com a própria Câmara dos Deputados para abafar esse caso, o Dias Toffoli será preso. Não tem mais o que se fazer nesse caso. Inclusive, ele conseguiu
se expor ainda mais com todas as suas condutas. Porque, primeiro, ele nunca conseguiu passar na prova para a magistratura, nunca foi juiz de direito, nem juiz federal, já tentou 2 vezes a prova e nunca passou. Ele agora decidiu ser perito também, né? Porque ele disse para a Polícia Federal, primeiramente, que todas as provas que fossem apreendidas nesse caso deveriam ficar sob a administração do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele, além do Alexandre de Moraes, que acha que é médico, que acha que é polícia, que acha que é investigador, que é juiz, que é procurador, agora temos também o Dias Toffoli, que acha que é perito. Pegou muito mal, ficou feio demais para ele, e a partir daí ele disse que, não, tudo bem, Polícia Federal, vocês podem analisar, mas eu vou indicar os peritos que vão fazer essa análise. E aí, Berenice, se nossa audiência lembrar, há um mês atrás, eu indiquei que, no meu entendimento, foi alguém muito grande ligado ao mercado financeiro, ou a família Esteves, ou a família Moreira Salles, que teria vazado essas informações para Malu Gaspar. Hoje eu já tenho outro entendimento, porque isso feriu tanto o ego dos agentes da Polícia Federal, dos peritos e dos delegados. Se você ver a cronologia dos fatos, faria muito mais sentido a própria Polícia Federal, através desses agentes e peritos, terem vazado essas informações para Malu Gaspar do que os próprios líderes do mercado financeiro, ligados ao Itaú ou BTG Pactual. Porque, se você analisar, é óbvio que feriu o ego desses donos dos Moreira Salles e da família Esteves. Isso aí não tenha dúvida. Mas, para eles, foi ótimo tudo isso ter acontecido. Porque agora você pode ter certeza que a regulamentação, a implementação de novos bancos aqui no Brasil, ela vai ficar ainda mais rigorosa e vai diminuir a possibilidade de ter concorrência contra essas famílias que hoje mandam no mercado financeiro brasileiro, exercendo um poder político direto, adquirindo títulos de dívidas, né? Já trouxe aqui para vocês que quase 40% dos títulos de dívidas aqui no Brasil pertencem a esses grandes bancos. Então, é uma amarra gigantesca e direta do poder público com essas instituições financeiras. Mas hoje, Berenice, eu acho que é muito mais plausível que a própria Polícia Federal tenha vazado as informações para Malu Gaspar. Concordo contigo plenamente, isso sempre existiu. Eu falo como jornalista, nós temos os nossos contatos em diferentes esferas e, gente, eu não entendo, sabe o que eu não entendo, Pedro? Por que agora isso está incomodando os ministros? Porque quando a Polícia Federal vazava informações para esses veículos de comunicação sobre inquéritos envolvendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, parlamentares de direita, estava tudo normal, estava tudo ok, jornalista tinha ali o princípio do direito a resguardar as suas fontes. Agora isso virou motivo para inquérito, para investigar quem lá dentro da Receita Federal, dentro do COAF, está vazando informações desses ministros. Quer dizer, quando era só do presidente Bolsonaro, podia. Agora não pode mais. Acabou o jornalismo investigativo. E vou mais além, queria saber se vão investigar o que foi denunciado pelo portal Metrópolis ou vão investigar a jornalista que teve lá no resort, né? Vão colocar ela no inquérito das fake news, das milícias digitais, ou vão criar um inquérito específico para esses jornalistas que estão denunciando os magistrados, porque é isso que a gente vê que acontece, né? Que tem acontecido nos últimos anos. Mas quando se trata de veículos de comunicação que fazem parte ali do consórcio, né, que vivem nesse morde-a-sopra, aí o tratamento é diferente, né? Imagina a gente colocar a Malu Gaspar do Globo no inquérito das fake news, porque ela estaria inventando notícias falsas contra os magistrados, contra o ministro Moraes. Eles não fizeram isso, eles não têm coragem. Aí eles foram lá e colocaram a Receita Federal e o COAF numa forma de tentar até oprimir, né, tentar de alguma forma deixá-los ali numa expectativa de que algo possa acontecer se mais informações vazarem. Então, é isso que acontece aqui nos bastidores de Brasília.